Olá! Um projeto de lei em análise na Câmara cria territórios livres do uso de agrotóxico nas plantações, proibindo a pulverização aérea em locais como nascentes, reservatórios de água e onde há produção orgânica, por exemplo. O nosso convidado para falar sobre o assunto é o deputado Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, que é autor dessa proposta. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição para falar de um assunto que nós consideramos muito importante para a natureza, para a renda e para a vida das pessoas. Deputado, por que pensar na criação desses territórios livres do uso de agrotóxico? E quais seriam essas regiões, além dessas que eu já mencionei? Não, primeiro é bom saber, as pessoas saberem o que está acontecendo. Hoje, você tem um pequeno agricultor, tem uma produção de uva, tem uma produção de frutas, tem uma produção de hortaliças, ou tem qualquer outra produção, e uma hora dessas ele vê sua área invadida por veneno. Sim, invadida por veneno. Porque um proprietário, um grande proprietário, médio, um grande produtor, que tem sua área próxima, essa da agricultura familiar, ele passou veneno com avião. Só que o veneno jogado ao vento, ele não tem limite, não tem cerca. Ah, eu tenho minha propriedade cercada. Mas não vai resolver nada. Por quê? O vento vai levar este veneno para outras áreas. Então é uma invasão com veneno sobre uma propriedade agrícola, de um agricultor familiar que está produzindo comida. Nós tivemos já uma denúncia gravíssima, onde inclusive aviões com veneno passaram por cima, perto de escolas, onde crianças que estavam em sala de aula tiveram contaminação deste veneno. Ou você imagina agora um avião passando com veneno perto de uma nascente, perto de uma fonte, perto de uma água. E esta água sendo usada por pessoas. Então nós temos hoje um ferimento gravíssimo à natureza, à renda das pessoas, porque teve lugar, já teve uma denúncia também no assentamento da Reforma Agrária, no Rio Grande do Sul, onde o pomar de hortaliças, de frutas e hortaliças, foi destruído. E aí você vai reivindicar para quem? Para quem você vai ter essa indenização? Então tem um problema concreto. Então o projeto de lei que eu apresentei é para nós termos territórios livres deste atingimento. Então, próximos a áreas de nascentes, de agricultura familiar, de escolas, de moradia, de residências, de quilombolas, de ribeirinhos, todas essas áreas têm que ter, se alguém for usar, vai ter que ter uma distância grande para não ter o atingimento, porque a deriva, como se diz, né? O veneno ele vai para outros lugares, não tem como delimitar o espaço de aplicação. Então, qual seria essa distância, deputado? O projeto prevê? Ao menos 15 quilômetros, longe dessas comunidades. Para ser bem sincero, eu não gostaria de nenhuma pulverização aérea. E eu não gostaria de nenhum uso de veneno. Porque a natureza, ela está cada vez mais desequilibrada. E ela está desequilibrada pela ação não sustentável dos humanos. E os humanos, em vez de terem pesquisas para terem produtos mais, digamos assim, sustentáveis, não tão agressivos ao meio ambiente, ela apresenta soluções para este desequilíbrio, ainda que avançam, aprofundam ainda mais esse desequilíbrio da natureza. Então, esse é o grande problema. Então, falta pesquisa nesta área, falta orientação técnica nesta área, e a gente tem uma vontade, nesses últimos períodos do governo, principalmente depois do golpe em relação a Dilma, onde a liberação de venenos foi feita, inclusive, de importação de venenos que estavam já proibidos em outros países. E nós, no Brasil, viramos esse quintal, onde somos um dos maiores usos de venenos de agrotóxicos nas nossas lavouras, na produção agrícola. Então, eu não queria nenhum desses usos. E o uso de inseticidas, pesticidas que precisam ser feitos, eles precisam e têm metodologias e tecnologias hoje que são orgânicos, que são mais sustentáveis, que não agridem tanto o meio ambiente. E isto a gente não vê por parte da política do governo federal. Então, esse projeto de lei, ele é para, primeiro, dar uma segurança para a agricultura familiar, para o lugar onde tem água, onde tem comunidades quilombolas, onde tem espaços de necessário uso mais sustentável, para a gente, então, diminuir esse impacto.
Mas meu desejo é avançar para um dia banir, né, o uso de venenos tão agressivos. Agora, hoje, realmente, não tem como aceitar que alguém na sua propriedade, para ele ter renda, ele coloca veneno na sua propriedade e prejudica os outros. Por isso, então, a criação de territórios livres com distanciamentos e, obviamente, com controles e com penalizações também, se alguém for desrespeitar esse espaço. Deputado, o seu projeto de lei tramita apensado também a outros que tratam também dessa mesma questão sobre a pulverização de agrotóxicos, a pulverização aérea, né? Qual que é a expectativa do senhor em relação à votação dessas propostas? O ano legislativo está prestes a iniciar. O senhor acredita que é possível fazer esse projeto andar esse ano? Eu tenho muita dificuldade pela composição do Congresso Nacional, que são tão favoráveis ao uso de agrotóxicos. Nós, infelizmente, temos um Congresso Nacional que reza mais a cartilha, digamos assim, do agronegócio agressivo ambientalmente, né, aos interesses, digamos, dos grandes grupos também, porque sempre há interesse atrás disso, né, dos grandes grupos que têm intenção de terem lucros, dinheiro, renda a partir da venda de veneno. Então há uma disputa muito forte. O lobby dessas empresas é enorme no Congresso Nacional. Por isso que esse projeto ainda não foi aprovado. Mas eu vou entrar na retomada agora de fevereiro dessas atividades com todo o esforço, todo o esforço. O meu empenho neste ano é para aprovar esse projeto. Eu não posso mais ver agricultores sendo contaminados. Eu não posso, principalmente nesse período, quando a gente tem em regiões do país, excesso de chuvas, a nossa região do sul do país vivendo uma estiagem, não tendo água, e a pouca água que tem ainda contaminada. Há pouca água que tem contaminada. E aí faltam sempre recursos para depois atender as pessoas. Não tem dinheiro para a saúde, cada vez mais câncer, cada vez mais outras doenças surgindo, e boa parte delas em função do uso intensivo de venenos, de agrotóxicos, e agora ainda invadindo outras áreas. Isso é um desrespeito total. Então, eu vou entrar com muita força este ano para a gente poder aprovar esse projeto para que a gente tenha áreas livres de aplicação de pulverização aérea, né? Como exemplo concreto, pelo grande prejuízo e pelo descontrole que existe, porque o vento, obviamente, vai levar para outras regiões que não são o foco de aplicação desses venenos. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigada. Eu conversei com o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a proposta que cria territórios livres do uso de agrotóxico nas plantações. Até o próximo programa.